Vamos lá. Na distribuição de frequência, a gente vai ter que construir essa tabelinha aqui, né? Como já sabe. Aí a primeira coisa que a gente vai ter que descobrir vai ser nessa ordem aqui, ó. Construir um intervalo de classes. Depois construir a frequência absoluta, o ponto médio para descobrir a média e tudo mais. Aí o que a gente faz primeiro? Descobre esses três valores essenciais aqui. E esse daqui ele vai dar. O n vai dar, como eu já tinha falado para tu. Geralmente ele vai dar também aqui no log, como eu tinha falado também. Tá? Log de um número aí, que no caso seria 80. E ele vai escrever lá. Aí, AT, que é esse primeiro valor. Ele vai ser, como a gente já tinha escrevido lá até no teu caderno, o maior número menos o menor número. Nesse caso aqui é 198 menos 155, que vai dar justamente esse 43 aqui. Segunda coisa que a gente vai ter que descobrir vai ser esse K. O que é o K? O K é uma constante. Sim, esse primeiro aqui vai ser a amplitude total, a amplitude dos dados, entendeu? De onde vai até onde vai. Tem quantas unidades? 43, entendeu? Esse é o AT. Aí o K geralmente é usado uma letrinha para constante. Vai ser uma constante que vai ter essa fórmula daqui que a gente também já anotou. 1 mais 3,32 vezes o log de n. Aí pela ordem é bom sempre lembrar que tem que multiplicar primeiro para poder somar o 1. 1 deixa para somar no final. Aqui vai ser 3,32 vezes o log de n. N é quanto? 80. E aí ele vai dar o valor do log lá na prova. Aí beleza, pegou lá o valor do log, multiplica por 3,32, que vai dar 6,32. E aí depois soma 1, que aí depois de somar 1 vai ficar esse aqui, esse 7,32. Aí beleza. Tem esse 7,32. O que é esse 7,32? É o valor do K que a gente está descobrindo agora. Aí o que a gente faz com esse AT e com esse K? A gente usa justamente esses dois valores da amplitude total e do K para descobrir quem é o H. E o que é o H? O H vai ser a amplitude de classes. Essas daqui, cada uma dessas aqui é uma classe, beleza? Classe é o que? É um enquadramento para você colocar a frequência da tabela. Porque se fosse colocar, por exemplo, para descobrir quantas vezes se repete o número 155, quantas vezes se repete o 156, 158, 159, aí ia ser uma tabela gigantesca e ninguém faz isso porque não é nem um pouco prático. Aí a gente cria esses agrupamentos na amplitude de classe. Aí beleza. Para descobrir o H, que é a amplitude de classe, a amplitude de classe vai ser esse intervalozinho aqui que tu tá em dúvida, né? Que tu falasse. De 155 até 161. Como é que eu sei que é de 155 até 161? É porque você vai pegar... Eita, desligou aqui. Você vai pegar esse valor primeiro e vai somar com o valor do H, beleza? Mas tem que lembrar que tem que ser arredondado. Aí você vai pegar, o H vai ser AT, que é a amplitude total, esse valor que vai ser o maior menos o menor, esse AT dividido pelo K, que é a constante que a gente descobriu fazendo a multiplicaçãozinha e a soma. Beleza? Aí vai ser 43 dividido por 7,32. Aí quando você fizer essa divisão, você vai dividir esse daqui por esse daqui, vai dividir o AT pelo K. Quando você dividir, vai dar o valor do H. Nesse caso aqui deu 6,1. Só que esse 6,1 não vai poder estar assim quando a gente for passar para fazer amplitude de classes, beleza? Vai ter que estar um valor exato. Tem que estar uma unidade só. Que como está um 1, a gente arredonda para cima ou para baixo.
abaixo. Isso aí, porque é um valor menor do que 5. Se for 5 para cima, se for tipo assim, tivesse aqui 6,5 e arredondar para 7, beleza? Aí, beleza. Descobriu que o H nesse caso aqui é 6,1. Vamos arredondar para baixo. Aí o H vira 6. Ok? Aí a gente vai começar. Primeiro valor da tabela, 155. A gente descobriu que o H é 6, né? Beleza, o H é 6. O que a gente faz com esse 6? Vai pegar aqui, ó, 155. Aí você soma o 6. Beleza? 155 mais 6 vai ser 161. Aí, beleza. Foi até o 161, parou antes do 161. Entendeu? Assim que a gente descobre a frequência. Parou antes do 161. A próxima classe vai começar pelo 161, que a gente não contou na tabela passada, entendeu? Aqui, ó, você vê que parou aqui, quando chegou em 161, parou antes dele. Não contou com 161 nessa primeira classe? Beleza. Começou pelo 161 na próxima, aqui, entendeu? Aí você repete o último daqui com esse daqui. Aí, do 161, você vai fazer a mesma coisa que você fez antes. Temos aqui o 161. O valor do H é quanto? 6. Aí vai pegar aqui e somar. 161 mais 6 vai ser 167. Ok? Aí vai fazendo isso até chegar no final. Quando você terminar de construir essas classes, você vai poder enquadrar todos os números da tabela dentro da classe. Sempre lembrando que se no final você tem que ir de 6 em 6 até conseguir enquadrar todos. Aqui você vê que terminou em 198, beleza? Mas você constrói a tabela de 6 em 6 mesmo. Mesmo que, ó, chegou aqui em 197. Ficou faltando só um númerozinho aqui. Aí você cria uma classe só para eles, entendeu? Ficou faltando poucos números, você cria sempre uma classe para enquadrar o número. Você não pode ficar faltando um número. Beleza? Aí fechou, mesmo que tenha 203 aqui enquadrado sem ter aqui, é para colocar aqui 203 também. Aí vamos lá, aí você pega lá na tabela, manualmente você vai contar 155, aí 1, 2, 3, 4, 455, aí aqui. Vai até onde tiver 160, parou no 160, ok? Antes do 161. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí deu 17. Contou 17, passa pro próximo. Aí vai contando a frequência de todos, beleza? Descobriu a frequência, tabela de frequência normal, que a gente sempre faz. Aí a tabela de frequência relativa é aquela regra de 3, né? Que você vai dividir, somar e multiplicar, tudo mais. Aí descobriu frequência relativa. Frequência relativa, ela não vai ser você não vai precisar da frequência relativa para descobrir a média, ok? Aí quando for aqui, para descobrir a média, agora você vai ter que descobrir o ponto médio. Por que você vai precisar descobrir um ponto médio? O que é ponto médio? Ponto médio, ele vai ser justamente... Peraí aqui, parou de focar. Ponto médio vai ser como se fosse um número que represente esse intervalo todinho, porque é um monte de número. Você não vai poder colocar... Você não tem como fazer uma média com todos esses números, porque senão era mais fácil você contar tudo de uma vez, entendeu? Mas aí você vai pegar um número que represente toda essa classe. A gente faz o quê? Pega o número que está no meio, entendeu? Aí você pega esse número aqui, 155, o primeiro número, e o segundo número, soma eles dois, que aqui vai dar 316, beleza? Quando você soma esses dois, você divide por 2. Você meio que faz uma média só entre esses dois númerozinhos aqui. Somou os dois e dividiu por 2. Aí deu aqui o ponto médio, que é 158. Aí você vai repetindo. Somou esses dois, dividiu por 2. Aí aqui,
Deu 164. Você vai fazendo com todos até você conseguir. Aí agora, por que eu preciso, João, de um ponto médio? Por que eu preciso de um número que represente essa classe? Justamente porque agora você vai ter que multiplicar pela frequência. Que aí você vai precisar do valor, que seria supostamente a soma de toda essa classe, entendeu? Aí, para facilitar o seu trabalho na hora de construir a tabela, você não vai somar cada valor desses e não sei o que. Você vai pegar só esse ponto que representa e multiplicar pela frequência, ok? Aí, quando você multiplicar a frequência pelo ponto médio que a gente descobriu, que é somando os dois e dividindo por 2, quando você descobrir esse ponto médio, você vai multiplicar pela frequência que você mesma descobriu quando você for construir a tabela. Aí vai dar esse valor aqui, entendeu? Que nesse caso aqui é 2.686, ok? Aí no próximo, a gente vai multiplicar o ponto médio daqui, que é 164, vezes 5, que é a frequência da segunda classe, que vai dar esse 820. Aí você vai multiplicando o ponto médio pela frequência para construir essa tabela de ponto médio vezes frequência, tá bem? Já está bem explicado aqui esse ponto médio, PM, vezes a frequência. P de ponto, M de médio, ponto médio. E FI de frequência absoluta, ok? Quando você multiplicar tudo, você vai ter essa tabelinha aqui que vai estar um monte de número grandão, ok? Não está errado, esses números são grandes geralmente mesmo. Aí você vai pegar na sua calculadorazinha e vai somar todos esses números. Aí nesse final aqui deu 14.170, ok? Aí agora você vai precisar daquele N que ele deu no começo. Aquele N que vai estar no log também, que vai estar log de N. Aí lá na prova vai estar log de 80, por exemplo. Entendeu? Aí você vai pegar essa soma aqui. Como é que se faz uma média geralmente, João? É igual tá na anotaçãozinha de média na distribuição de frequência. Deixa eu pegar aqui. Só para ilustrar. Igual tá na média de distribuição de frequência. Uma média normal, você vai pegar os números que tem e dividir pela quantidade de números que tem, ok? Mas na distribuição de frequência, você vai fazer a mesma coisa, só que em uma amplitude maior, ok? Porque aqui tem muitos números. Aí, geralmente, você pegaria, somaria todos esses números e dividiria por a quantidade de números que tem. Só que como são muitos números para você somar, você faz isso a partir da tabelinha, ok? Que a gente já multiplicou. Porque essa multiplicação é como se fosse uma soma de cada classe, ok? É simulando a soma dessa classe aqui, aí depois simulando a soma dessa outra classe rosinha aqui, aí depois a soma dessa azul, depois a soma dessa rosinha também. Aí a soma das classes, cada classe dessa soma essa quantidade. Aí quando você tem a soma de cada classe individualmente, você soma todas elas, que vai dar como se fosse uma soma geral de todos esses números aqui. Por isso que dá tão grande, porque é 100 e não sei quanto. Aí você vai estar tendo aqui o valor representativo no final. Aí você vai dividir agora pela quantidade de dados que tem aqui, que nesse caso é o N, que é 80, ok? Que a gente vai dar lá, beleza? Aí quando você dividir esse número de soma total no final pelo 80, vai dar a média na tabela de distribuição de frequências, que aqui vai ser 177, ok? Fechou? Beleza, qualquer coisa é só falar aí.